hoje a nossa live é muito mais para reagir a alguns vídeos na qual eu comentei, né? E acabou gerando outros comentários, outras perguntas, né? E eu queria compartilhar com vocês aí. Eu vou deixar no meu TikTok o vídeo original que eu comentei sobre antroposofia, certo? Eu vou comentar lá. Eu vou deixar, após essa live, eu vou deixar o vídeo lá para que vocês possam ver e até observar lá os comentários que eu fiz, que com certeza serão dinâmicos, né? Vocês vão aprender bastante coisa lá também. Esse foi um vídeo do Joel J, na qual ele mostra um mapa. Ele mostra um mapa de idade, né? Etário, um mapa etário, na qual ele alega que cada pessoa tem uns estágios, né? E esses estágios vão passando com o decorrer da vida e geralmente isso não muda, né? E é um conceito da antroposofia. E eu vou explicar para vocês um pouquinho o que significa isso, né? Vou ler para vocês os comentários que eu fiz, certo? As perguntas e as respostas depois do comentário, né? Para que vocês possam já ir entendendo como funcionou, né, a dinâmica da pergunta e das respostas aí. Como ele mostrou o vídeo, aí eu comentei em relação à antroposofia. Foi isso que eu comentei. A antroposofia é uma pseudociência fundada pelo filósofo Rudolf Steiner, que busca recriar os conceitos renascentistas da escolástica, mas ele erra nisso ao se afastar do cristianismo científico da escolástica e mergulhar no misticismo de seitas como hinduísmo e budismo. Seria algo como o mindfulness que os psicólogos usam hoje em dia, mas com uma pegada menos científica e mais esotérica. Beleza? Esse foi o comentário que eu fiz do vídeo do Joel J, certo? Aí logo após começou os haters, né? Que geralmente acontece, sempre acontece. E também aconteceu das pessoas já responderem e até agradecerem pelo comentário, né? A gente tem aí o Guilherme Del Toro, que disse perfeito. A gente tem a Eliane Telas, que disse caraca, arrasou, aplausos. E eu agradeci, disse valeu. Aí vem a Cristina 802.009, que diz assim: ai que delícia de gente assim, amo essas explicações, ainda mais quando são fundamentadas, aplausos. Beleza, até aí tudo bem. Aí eu respondi valeu, muito obrigado. Aí chegou, já começa aquela galera dos haters, né, que aproveitam o embalo das coisas, né. Aí chegou a Lalismai, que diz assim: hinduísmo e budismo não são misticismos, são religiões muito bem conhecidas e estudadas. Não faz sentido isso aí que tu falou, você inventou, né? Beleza, agora esse foi o comentário dela e eu vou explicar, certo? E ela continuou: não é misticismo, é muito menos seita. Isso que você disse tem cara de invencionice do tipo fonte vozes da sua cabeça. Isso a Lalis comentando, a Lalis Mai. E ela continuou dizendo: e outra coisa, nunca existiu cristianismo científico.
é criacionismo, e criacionismo não é ciência, né? Beleza. Aí, qual foi a minha resposta para Lares? É o seguinte, eu vou ler a minha resposta, né, para que você possa entender o raciocínio lógico das perguntas e das respostas, né? Muito bem. Qual foi a minha resposta? Lares Mai. Misticismo significa que esse grupo sectário acredita em uma experiência sobrenatural que os torna privilegiados, ou seja, eles acreditam ser iluminados e melhores que os restantes dos outros seres humanos. E o filósofo Steiner abandonou o cristianismo científico, que é o ramo da ciência na qual é a base da escolástica. Vocês compreendem? A base da escolástica é o cristianismo científico. É uma filosofia científica por trás da escolástica, é o cristianismo, entendeu? Geralmente as pessoas não estudam a escolástica, não estudam a história da ciência e vêm falar bobagem, entendeu? Aí eu continuei, né? Que o ramo da ciência na qual é a base da escolástica, para aderir às experiências que o hinduísmo e o budismo acreditam ser a transcendência. É isso que significa o misticismo dessas seitas. Eles acreditam que existe uma transcendência que os tornam seres humanos melhores que a maioria. Eles acreditam que a sua tentativa de se tornarem um ser humano melhor faz com que eles sejam esses seres humanos à parte dos outros, entendeu? E isso significa misticismo. É quando você acredita que existe um fenômeno que lhe torna melhor que os outros, entendeu? Então aqui, acredito que a tentativa da colega de me ridicularizar deve ser melhor da próxima vez, né? Até porque ela vai precisar estudar um pouco antes, né? Antes de tentar menosprezar o conhecimento dos outros, né? Mas bora lá. Aí vem aí o Enzo Fanático, que disse assim, tá, mas por que no seu comentário o cristianismo é científico e o hinduísmo e o budismo são místicos? Hahaha. Para mim, todos são fantasias. Beleza. Aí qual foi a minha resposta? A resposta é porque a escolástica é uma metodologia científica. É uma metodologia científica e foi aonde começou a ciência no Ocidente. Não existiam universidades a não ser universidades cristãs católicas. E a ciência não era separada da espiritualidade. E sobre o colega acreditar que todas as religiões são fantasias, ele é livre para pensar o que quiser. Mas em relação a ramo filosófico que tem como base uma ciência, só o cristianismo sustenta essa alegação. Dentro da escolástica, só existe a escolástica. Não existe metodologia científica do hinduísmo, não existe metodologia científica do budismo, só existe metodologia científica do cristianismo, que se chama escolástica, beleza? Aí vem o Bian, né, que riu. Aí eu perguntei para ele explicar as risadas, né? Porque eu não entendi. Aí a gente tem aí a Natanesk 1, né? Que agradeceu os comentários. Ela disse assim: eu fico chocada, vocês são cânio demais. Deus me perdoe. Eu tenho inveja de gente crânio. Beleza, e eu agradeço aí a Nata. A DJ
DJ Nequintais, marcou a colega dela, Tainá, né? Aí lá vem novamente a Lales, né? A Lales Mai. Aí ela vem e diz assim: toda religião é uma mística. Aí ela de novo diz: tanto é que hoje existem universidades católicas e universidades adventistas. Não sei nem de onde é que ela tirou que escolástica tem a ver com adventista, né? Aí obrigado pela contribuição. Aí vem agora o Dion Costa 01, que diz assim: obrigado pela contribuição, facilitou a minha pesquisa e me deixou ainda mais interessado para pesquisar sobre o tema. Já imaginava que era aquelas paradas de coach, pseudociência e tal, da física quântica, o povo não tem limites. Beleza, é isso mesmo. É por aí, é justamente por aí que essa banda toca, né? Geralmente eles gostam dessas coisas que não tem comprovação científica. E aí é até engraçado, né? Porque como eu sou psicanalista, né? Geralmente as pessoas chamam a psicanálise de pseudociência. Na verdade ela é uma ciência e tem como comprovar, né? Só que aí os cientistas não querem que ela seja divulgada, né? Porque isso implica em perder trabalho, frente de trabalho para quem é da psicologia e quem é da psiquiatria, né? Então vem aí o Luiz da Lua 369, que diz assim: hinduísmo e budismo são seitas? Ele pergunta, né? Aí ele diz assim: tem certeza disso? Outra pergunta. E cristianismo científico? Outra pergunta, né? Tudo isso para tirar graça. Como uma crença seria uma ciência? Né? Ele gosta de fazer graça, porque isso a pessoa não estudou isso que é escolástica, né? Aí ele começa a jogar essa brincadeirinha porque felizmente é ignorância, né? Mas aí bora lá. Com verdade, bora lá. Aí ele diz assim: você está possivelmente colocando suas crenças pessoais como uma verdade aos outros. Toda crença é uma possível verdade, assim como uma possível mentira. Hinduísmo é uma religião que compreende o mundo a partir do eu, e muito mais antigo que o cristianismo, e bem fundada, com menos alteração ao longo da história. Já o budismo é uma filosofia de vida, com um conjunto de práticas que busca a compreensão de si. Assim compreendido, aproveitar a vida da melhor forma para si de acordo com a compreensão. Muita bobagem. Aí ele continua: o que você está falando sobre a ciência está totalmente errado. Olha só, a ciência não é cristã, é ciência. O método científico não se baseia em preceito religioso, se baseia em cálculos e observação. Se a ciência é cristã, então se baseia em uma crença. E dessa forma, tudo é aceitável, porque crença não se prova. Se provar, deixa de ser crença. Olha só essa. Aí a minha resposta é a seguinte: toda religião é mística, né? Você confunde o misticismo com o místico. Mística está ligada a fenômenos não aceitos de forma empírica. Aí, enquanto o misticismo é um conjunto de crenças na qual o adepto acredita ser melhor que os outros, separado de todos, por ter alcançado algo místico, uma iluminação que o torna como um Deus. Assim, ele confunde as coisas, né? Porque isso é porque a pessoa não estudou a história da ciência, né? Aí ele acaba acreditando que ciência deve ser afastada da espiritualidade, né? Porque ele não estudou a história da ciência, não sabe o que é escolástica, não sabe o que é humanismo, não sabe o que é positivismo. Beleza, eu vou explicar para vocês.
Escolástica é a metodologia científica que tem como base o cristianismo. Só os católicos faziam, os padres nas universidades, beleza? Tinha como base o cristianismo, um cristianismo que eles falavam que era um cristianismo científico. Ele buscava evidências científicas para certificar o cristianismo, ok? Aí vem o humanismo. O humanismo foi uma ruptura da ditadura científica da escolástica, porque na escolástica os padres eles gostavam de censurar a ciência, só podia ser de um jeito. Aí veio o humanismo, que foi essa ruptura, dando abertura para a ciência como ela é hoje, que ela é livre de censura de religiosidade, livre de censura até mesmo científica. Ela precisa ser aberta para que possa acontecer novas experiências e nós encontrarmos novas soluções para problemas antigos. Depois do humanismo, nós temos o positivismo. O positivismo é a metodologia científica que nós utilizamos hoje em dia. Todas as faculdades, todas as profissões que têm ensino superior, eles são baseados na metodologia científica do positivismo. O positivismo diz o quê? Diz que a religião deve ser separada da ciência. Por isso essas pessoas pensam que ciência não tem nada a ver com religião. Por quê? Porque eles se baseiam somente no positivismo. Só que eles não estudam tudo. Então eles acabam sendo pessoas que não enxergam totalmente a ciência. São pessoas alienadas com a ciência. Eles não compreendem que a ciência não tem censura, que a ciência deve ser de vanguarda. Ela sempre tem que estar olhando para a frente, para solucionar problemas antigos. Compreendeu agora? Aí as minhas respostas em relação a tudo isso, eu respondi assim: você precisa estudar a história da ciência. Estude o que significa escolástica, para não falar bobagem. A minha resposta também: você está errado. Vai estudar para não falar besteira. Volte a estudar a história da ciência. Estude a escolástica. Aí lá vem a Lana Matos, que disse assim: não, eu não confundo. Foi engano seu. Estou falando mística religiosa, né? Porque ela confundiu mística religiosa com misticismo. E eu já expliquei para ela, mas ela insiste em dizer que mística e misticismo é a mesma coisa, né? Porque eu digo que essas seitas, o hinduísmo e o budismo, eles não podem ser aderidos dentro da ciência porque eles têm um misticismo, que é uma crença que eles alcançaram um patamar elevado na sociedade por causa de uma iluminação religiosa, entendeu? Mas ela insiste em dizer que mística e misticismo é a mesma coisa. Aí ela diz assim: eu já estudei, sou estudante de psicologia, abaixe o seu ego, você se acha superior porque porque tem algum conhecimento. Eu estava defendendo você e você não soube interpretar. Eu não preciso estudar o que você quer, eu preciso estudar o que for do meu interesse. Beleza. A pessoa se mete na conversa para falar bobagem, aí depois vem falar mais bobagem, aí se atropela e atropela todo mundo. Tu não é, né? Aí a minha resposta é: não fale besteira. Ok?
porque tudo que você disse é coisa, significa que você não entende o que é escolástica. A minha resposta é sempre: estude, estude a escolástica para você não falar besteira. Aí a minha resposta também: eu não falei de mística religiosa, eu falei de misticismo. Então no final você falou besteira. Por quê? Porque ela estava falando de mística. Mística são fenômenos. E eu estava falando de misticismo, que são crenças. Essas pessoas creem que eles são melhores que os outros porque eles têm uma iluminação. E isso prejudica a ciência. Não tem como a gente fazer ciência em cima de uma crença. A gente tem como fazer ciência em cima de uma filosofia científica. Aí que a gente entra com a filosofia científica do cristianismo, que é a escolástica. Por mais que ela tenha como base o cristianismo, ela busca solucionar problemas através de uma filosofia de vida. Por mais que ela tenha aderência com o cristianismo, ela busca a ciência. E ela respondeu muitas questões no passado que foram reinterpretadas, né? Ela contribuiu para a ciência. Era uma ciência radical e uma ciência antiga, mas era ciência. Aí nós vemos aí o Luz da Lua, né? 369, que novamente ele insiste no erro dele, né? Em comentar, e ele diz assim: aponte onde está o erro. A ciência é tão católica que a igreja várias vezes perseguiu cientistas. Então seria a igreja se perseguindo? Como falei anteriormente, na ciência não se precisa de crença, na religião sim. Novamente o coleguinha errando, porque ele pensa que ciência é só positivismo. Ciência é escolástica também. E sim, a escolástica perseguiu a maioria dos cientistas humanistas, que mais tarde se tornariam cientistas humanistas, como aconteceu com Galileu Galilei, que ele dizia que a Terra girava em torno do Sol, e os cientistas das escolásticas diziam que o Sol, que o centro do universo era a Terra e não era o Sol, entendeu? Então não tinha como a Terra girar em torno do Sol, porque o Sol não era o centro do universo, entendeu? Então sim, eles mataram muitas pessoas, mataram muitos cientistas, mas como eu disse, era uma metodologia científica. Eles conseguiram responder vários problemas, mas eles erraram porque censuraram a ciência. Eles queriam limitar a ciência da maneira que eles queriam, entendeu? Que é justamente o mesmo erro que nós estamos cometendo hoje com o positivismo. A gente tenta censurar a ciência para que ela não saia dos limites daquilo que os positivistas dizem ser ciência. É o mesmo erro que a escolástica cometeu lá no passado, que acabou fazendo com que a escolástica terminasse para que surgisse a metodologia científica do humanismo. É justamente a censura e a limitação do que é ciência. Toda vez que na história da ciência há essa tentativa de censura e essa tentativa de delimitar os limites da ciência, isso dá erro, isso dá ruim e a ciência acaba perdendo. Perdemos no conceito da escolástica, porque ela findou ali. Muitos padres que eram da escolástica, que eram cientistas da escolástica, eles acabaram abandonando essa metodologia científica para ir para o humanismo, né?
exemplos do que não podia acontecer na escolástica e podia acontecer no humanismo, que contribuiu para um exercício melhor da ciência. Era os cadáveres. Não, como os padres não podiam pegar em pessoas mortas para analisar órgãos, né, e contribuir para a medicina, eles tinham que supor que uma doença era em tal lugar sem mexer no órgão, entendeu? Aí vem a metodologia humanista, que também errou. O que eles faziam? Eles contrabandeavam pessoas mortas do cemitério para dentro da universidade para poder analisar os órgãos, para descobrir o porquê que a pessoa morreu, onde está cada órgão. E que a gente vê assim, as pinturas de Da Vinci, né? Que a gente vê ele desenhando a musculatura, todo o ser humano, né? Que a gente tem as figuras que são célebres dele, né? Que todo mundo já conhece. Então, significa que ele era um cientista humanista, né? Ele teve acesso ao corpo humano e ele pôde ver esses cadáveres, né? Abriu eles e pôde desenhar cada órgão. E isso era importante na época porque não se tinha acesso a essas estruturas do corpo humano que hoje nós utilizamos para estudar e para saber como lidar com cada doença, né? Você sabe onde está o estômago, você sabe onde está o rim. Foi justamente porque aconteceu essa ruptura da escolástica e que acabou e iniciou a humanista, né? A humanista veio para facilitar o acesso a essas coisas que eram censuradas pela escolástica. Antes as pessoas eram mortas, né? Por tentar desafiar a ciência que era da escolástica, né? E o humanismo vem justamente para contrapor isso. Por que matar o cientista? Ele está procurando a resposta, né? Mas aí agora a gente tem o positivismo, que é o que veio depois do humanismo. Aí o que o positivismo está fazendo? Só é ciência aquilo que a gente diz ciência. Só é ciência aquilo que a gente diz ser ciência. É mais um erro. É mais uma tentativa de errar que nem a escolástica errou. E é justamente nesse momento que a gente retorna a um leque chamado surrealismo. O surrealismo ele nasce quando acaba a escolástica, né? E desde lá ele vem existindo até hoje. Ele vem sempre contrapondo a ciência que tenta censurar a própria ciência. O surrealismo ele já vem sempre mantendo a verdade superior às tentativas de falsificação da ciência. E quem trouxe essa metodologia científica foi Freud. Foi justamente a psicanálise que implantou o surrealismo. O surrealismo que tem muita representatividade nas artes, né? Com certeza você já deve ter visto uma pintura do surrealismo. Aí bora continuar aqui nas perguntas, né? Mais uma pergunta aqui do rapaz do Luiz da Lua. Ele diz bem assim: não é porque o catolicismo escravizou o Ocidente que tudo que ele impõe está certo ou é o parâmetro para tudo. Faz muito tempo que houve separação do certo e do que a Igreja disse que é certo na ciência. Pela ditadura cristã, tudo tinha que ter seu consentimento, mas faz muito tempo que a Igreja não tem domínio sobre o que
entendemos de ciência hoje? Beleza. O coleguinha ele não entendeu ainda e pelo visto ele já foi olhar o que é escolástica, né? Ele ainda não entendeu a dinâmica da resposta que eu dei aqui e o que acabou gerando essas perguntas e respostas, né, que eu estou comentando aqui agora. Que no caso, de fato, a Igreja Católica escravizou muitas pessoas, perseguiu principalmente os judeus, tanto que eles tiveram que fugir para o Brasil, né? E de fato eles censuraram a ciência, mas isso não significa que eles não eram uma metodologia científica. E é justamente nós retornamos à inicial da questão que nós levantamos aqui no início da live, que era sobre a antroposofia, que é uma tentativa de recriar a escolástica dentro da ciência. A escolástica era justamente essa metodologia científica que tinha como base o cristianismo. Mas o filósofo que tentou errou. Por quê? Porque ele não conseguiu sustentar a base cristã no seu pensamento filosófico científico. Ele acabou aderindo a outros métodos, a outras crenças. Ele acabou contaminando a ciência que ele estava criando com outras crenças. E quem conhece a história da antroposofia sabe que ele se juntou com um monte de gente, depois ele brigou com essa galera, né? Aí ficava um brigando com o outro, aí foi muita confusão. É justamente porque houve essa contaminação. Se ele mantesse desde o início da construção filosófica que ele estava fazendo, a base científica que ele se propôs a fazer, que era a escolástica, com certeza daria muito certo o trabalho dele. Mas se perdeu porque ele acabou contaminando o trabalho dele com outras crenças, que eram misticistas. E eu repito novamente, que são crenças que a pessoa tem, que ela é maior do que os outros porque alcançou uma iluminação. E é justamente isso contribui para uma falsa interpretação da ciência. Porque a ciência ela precisa sempre ser uma verdade, mas essa verdade ela sempre precisa estar sendo confrontada. Mas isso não significa que ela não deixe de ser uma verdade, mas que essa verdade vai cada dia mais se elevando e conseguindo responder questões antigas e novas, sem deixar de ser verdade. A minha resposta aqui para o coleguinha foi essa aqui. Luiz da Lua 369. Amigo, não adianta insistir com seu erro. Aceita que você não sabe o que significa escolástica. Essa foi a minha resposta. Aí ele sorriu. Hahaha, tá certo. Aí ele respondeu de novo. Deixarei você com a ciência da crença, onde a sua é a verdadeira e as diferentes da sua são misticismos de seitas. Olha só, novamente, desde o começo eu estou dizendo para a pessoa, estude o que é escolástica para saber, para não falar bobagem. A pessoa está errada, a gente está consertando, está ajudando, mas ele ainda acha que ele está certo e continua, ainda faz gracinha, palhaçadinha, porque ele pensa que na verdade isso é uma estratégia para deixar a hipótese da verdade fraca. Você nega, você faz brincadeiras,
negando uma verdade até que uma mentira se torne verdade, entendeu? Essas são tentativas de falsificar a verdade. A gente acha tão inocente uma brincadeirinha, né? Mas essa brincadeira que ele faz é uma técnica que a gente chama de negação. Ele tenta brincar com a verdade, introduzindo uma mentira sobre ela, e ele mente várias vezes, fazendo com que essa mentira se torne verdade. E cada vez mais, quando as pessoas acabam aderindo à mentira, essa mentira acaba ganhando um status de verdade, por mais que seja mentira. Ela acaba sendo sustentada pelas pessoas, porque um vai dizer assim, mas o fulano disse isso. Aí o outro diz, eu concordo com isso, porque o fulano disse isso. Mas a mentira é a mentira, nunca vai deixar de ser mentira. Da mesma forma que a verdade sempre vai ser a verdade. E é justamente isso que eu estou sustentando aqui. Eu sustentei desde o início o que é a escolástica, ensinei o que é a escolástica, falei o que significa, né? Mas a pessoa continua fazendo brincadeiras, utilizando do processo de negação para implantar a mentira dele, para dizer que ele está certo. Aí vem a Luana Matos, novamente, 7, que ela diz assim: bastava explicar, não precisava dizer que eu não entendo de nada, nem dizer que falei, sendo que não falei, e sim escrevi neste. Essa bobagem. Aí ela diz assim: você é arrogante porque tem algum conhecimento e se acha superior. No seu perfil está escrito melhor psicanalista. Com certeza. KKKKK. Os verdadeiros sábios são os mais humildes. Aliás, meu comentário se dirigia a outra pessoa que discordou de você. Você vá procurar saber sobre responsabilidade afetiva. Eu tenho um transtorno e sou muito sensível a agressões. Deve ser um péssimo analista, porque gosta de diminuir o outro. Não mandei você estudar, nem fui arrogante com você como você foi. Beleza. Novamente. Ela disse que ela tentou me ajudar. Só que aí, se ela realmente tentou, ela falou bobagem, né? E aqui o meu intuito não é ser arrogante e tentar menosprezar os outros, mas sim educar. Não é arrogância você saber a sua posição, a sua identidade e o seu talento. Se você sabe de uma coisa, não tem por que você ter vergonha de falar, explicar. Se ela se sentiu ferida, machucada por uma verdade que eu falei, por uma coisa que eu ensinei, aí isso já é um problema dela, é um sentimento dela. Eu não tenho responsabilidade com isso. Esse é um conteúdo dela, ela que tem que resolver, não eu. Meu papel aqui é só educar e falar a verdade, ensinar o correto. Se isso machucou ela, então é um conteúdo dela, ela que precisa resolver. Tá certo que a gente respeita, né? Respeita que ela, apesar de ela ter levantado uma hipótese sobre a minha, né? Ela, na verdade, significa o seguinte: a pessoa fala uma coisa, ela não consegue sustentar a verdade que ela trouxe. Aí o que ela usa? Ela usa de artifícios para dizer que ela foi machucada errado. Ela não consegue admitir que ela errou, que ela sustentou uma verdade incorreta, que na verdade não era uma verdade, mas sim um pensamento dela, uma mentira que ela não teve condição de sustentar até o final. Novamente eu repito, essa responsabilidade
é dela, o conteúdo é dela. Eu estou falando apenas sobre ciência escolástica. Se ela não gostou da maneira que eu falei, infelizmente, acontece assim mesmo. Cada um vai falar do seu jeito. Lacan diz que a nossa responsabilidade é só do falar. Não é nossa responsabilidade aquilo que a pessoa vai entender ou aquilo que ela vai escutar. Essa responsabilidade é dela. Novamente eu repito, é dela. O conteúdo é dela. E aonde a gente resolve isso? Terapia. De fato eu sei, ela continua dizendo, Luana Matos 7, ela diz assim: de fato eu sei muito pouco sobre escolástica e não me interesso pelo assunto, mas estudei um pouco e sei que as primeiras universidades foram católicas, muitas existem até hoje, atualmente há escolas e universidades adventistas também. Os padres antigamente eram também filósofos, cientistas, médicos e etc. Além disso, mística e misticismo são palavras derivadas e têm a mesma raiz. Olha só. Ela diz que ela estuda psicologia e já teve acesso ao conteúdo da escolástica, mas não se interessou. Esse é o problema quando a pessoa entra na universidade. Ela vai passando os conteúdos, ao invés dela aprender, ela vai só empurrando com a barriga. Ela não aprendeu, ela não entendeu o que significa a escolástica e não aprendeu o que significa a construção da ciência. E ela diz: eu não me interesso por isso. Significa que ela não se interessa como se constrói a ciência. Só interessa o que para ela acha que é o mais importante. Tá certo, porque o pensamento é dela, ela faz o que ela quiser, né? Mas se ela ela vai se tornar um profissional, ela precisa aprender. Assim como eu sou psicanalista, eu precisei aprender o que é psicologia para não falar bobagem. Eu precisei aprender o que é positivismo para não falar bobagem. Apesar da minha metodologia científica ser o surrealismo, eu sei exatamente o que significa escolástica, eu sei exatamente o que significa humanismo e eu sei exatamente o que significa positivismo. Na verdade, se a pessoa deseja se tornar um profissional de ensino superior, ela precisa entender que ela precisa aprender. Esse é o básico do trabalho dela. E ela vai para a universidade justamente para aprender. Aí ela diz que fala de escolas adventistas que não tem nada a ver com escolástica. Não sei de onde é que ela tirou que escolástica tem a ver com adventista. Aí ela diz bem assim, que os médicos eram filósofos, eram cientistas. Realmente, todos os cientistas da escolástica eram padres, eram do clero, porque a universidade naquela época era limitada ao catolicismo. Por isso que a gente diz que é uma ciência cristã, é um cristianismo científico, porque a Bíblia e os conceitos científicos, eles eram trabalhados em conjunto. Tudo era estudado junto. Não havia separação, era tudo junto. Aí ela diz que as palavras místicas e misticismo são derivados e têm a mesma raiz, né? Porque ela sustentou até o final que ela diz mística, que as crenças são místicas, que as religiões são místicas, em relação ao que eu disse anteriormente sobre o conceito da antroposofia, né? Que o coleguinha tinha se perdido no misticismo do budismo e do hinduísmo, né? E ela sustentou que eu estava errado, né? E ainda aqui ela continua sustentando, dizendo que ela está certa,
que ela usou a raiz da palavra, mas usar a raiz da palavra, usar o radical de uma palavra não significa que é a mesma palavra. A raiz de uma palavra pode indicar outras coisas, podem formar outras palavras, né? Bora de repente tentar construir aqui uma palavra com o mesmo radical que possa vir a se tornar outra coisa, né? A gente vê aqui ciência. Qual é a raiz? A raiz da palavra ciência é a ciência, né? Esse é o radical. Aí eu chego e junto outra palavrinha para se tornar uma palavra maior. Eu coloco pseudo. Pseudociência. O radical é a ciência. Pseudociência. Quando eu digo pseudociência, eu estou dizendo que é ciência? Não. Eu estou negando. Dizendo que não é ciência. Entendeu? Então eu não posso dizer que uma palavra que tem o mesmo radical significa a mesma coisa. Não é. Não tem como. Aí a minha resposta para ela é o seguinte. É engraçado. Você só tem um problema quando ele lhe convém e quando você não tem mais argumentos para sustentar. Você foi bem insistente em refutar minhas falas e não teve a humildade de admitir que está errada. Mas ao invés de reconhecer que errou, vem se esconder atrás de algum problema. Se de fato você tem algum problema, ninguém tem a bola de cristal. Eu sou cientista, não sou vidente, ok? Aí ela diz assim, isso é filosofia e história. E como escrevi, já vi sobre o assunto em uma disciplina, mas não me interesso em aprofundar, nada contra. Mas como futura psicóloga, prefiro usar o meu precioso tempo estudando assuntos que vão me ajudar a dar a melhor qualidade de vida aos meus pacientes e levá-los à remissão o mais breve possível, até porque sofro na pele com transtorno e só quem tem sabe quanto emerge e se livrar eles destrava a sua vida. Não me interesso por religião científica, mas sim por psicologia científica. Esse é o erro. Entende? A pessoa acha que ela, como ela estuda psicologia, ela estuda o quê? Só sobre transtorno mental. Só que para você chegar no transtorno mental, você precisa estudar o que é ciência, coleguinha. Não adianta você sentar na frente do seu paciente e tentar fazer uma coisa que você não sabe fazer. Porque se você não estudar, você vai perder o seu tempo ali e vai perder o tempo do teu cliente. E o teu cliente não vai querer te pagar. Porque você tá fazendo ele de besta, de otário. Porque você não quis nem ter a decência de estudar, que é o básico. Como se forma uma ciência. Se eu estudo psicologia, eu preciso estudar como surgiu a minha ciência. Por que a minha ciência existe? Qual é o benefício que a minha ciência tem a oferecer ao meu cliente? Para que quando o meu cliente chegue para mim e me pergunte o que você tem para me oferecer, eu saiba responder. Para que ele não possa chegar e dizer assim, eu não vou pagar para você R$2.000 porque eu não acredito que você seja capaz de me oferecer essa ciência que você diz oferecer. Aí é justamente quando você entrega um conteúdo de valor e você explica para ele o que significa a sua ciência, ele vai entender o valor do seu trabalho. Porque ele vai entender que a sessão dele não foi só 45 minutos. Foram 5 anos e 45 minutos da tua vida como profissional
de aprender com que ele tivesse a solução dele resolvida em 45 minutos. O teu cliente vai perceber que você é uma construção científica. Você ganhou tempo estudando para que ele não perdesse o tempo dele sentado na tua frente sem ter a solução do problema dele. Essa é a questão. E quando você estuda a ciência, você precisa estudar a filosofia, que a escolástica justamente foi isso. É quando a filosofia era importante para se construir a ciência. Então você precisa aprender filosofia. Ah, mas a minha filosofia é positivista, para mim não interessa a religião. Entendo, compreendo a sua filosofia científica, eu compreendo que você é positivista, mas você, mesmo tentando sustentar a sua filosofia como positivista, você precisa aprender o que é humanismo, para você não falar bobagem, porque mesmo você sustentando o teu positivismo, você vai deparar com profissionais e cientistas do humanismo, principalmente na psicologia, que existe o ramo da psicologia humanista. Então, quando você sabe sustentar a sua ciência no positivismo, você precisa entender que existem outras ciências sustentadas no humanismo, outras ciências sustentadas no surrealismo e outras ciências sustentadas na escolástica. Não significa que você precisa aceitá-las, né? Mas você precisa respeitá-las, porque elas são ciências também. E no momento que você respeita a ciência do outro, você compreende como surgiu a ciência do outro, você não fala besteira. Você acaba não falando bobagem e caindo no erro de se tornar alguém sem conteúdo, na qual o teu cliente não vai querer pagar R$2.000 por uma consulta tua, porque você não sabe resolver nada. Você não estudou, não ganhou tempo para contribuir com a tua vida e com a vida do teu cliente. Porque o teu cliente, ele contratou um psicólogo para sentar na frente dele e ele espera que esse psicólogo tenha estudado o suficiente para ajudá-lo. E é justamente esse papel que o profissional da saúde mental, não interessa quem ele seja, se ele seja psiquiatra, se ele seja psicólogo, se ele seja psicanalista. O importante é que ele tenha estudado. Porque ele vai entregar ali o conteúdo, ele não vai entregar ali uma sessão de 45 minutos. O cliente e o profissional precisam entender que ele entrega ali, dentro daquela sessão de 45 minutos, 5 anos e 45 minutos, pelo menos, de estudos. De construção filosófica, de construção científica. Aí ela respondeu novamente, né? Ela continuou nessa vibe de querer confrontar o meu entendimento, entendeu? Ela dizia assim: como super conhecedor do tema, bastava me explicar a diferença entre o misticismo e o místico. Não precisava usar palavras duras e sim me explicar. Tenho pena de quem precisa humilhar os outros para sentir-se super. Você age como um hater. Precisa fazer terapia ou trocar de terapeuta, pois o mundo não precisa disso, e sim de gentileza, de empatia e compaixão. É muito triste ver um psi agindo assim. Infelizmente preciso dizer que tenho pena de seus pacientes, colega. E eu vou continuar com a resposta que eu dei para ela. É o seguinte: pelo contrário, meus pacientes são pessoas felizes. Eles não ficam ruminando problemas. Já fiz faculdade de psicologia,
mas não sou psicólogo, sou psicanalista. Na psicanálise a pessoa não é uma doença. Você é alguém que está doente e isso não significa necessariamente que você precisa viver de acordo com um determinado problema. Pelo contrário, existe a ruptura. Todos os meus clientes um dia foram pessoas doentes. Hoje são pessoas que não precisam disso para se justificar ou existir. Infelizmente, cada profissão tem sua visão filosófica do homem. E na psicologia tem esse erro de sustentar a doença como se fosse um bichinho de estimação. Na psicanálise, você se livra disso em 2 sessões. E no resto do tratamento é só higiene mental para sustentar a sua vida. E assim parar de viver como coitadinho. Engraçado que mesmo ela tentando se justificar, ela continua rebatendo e pior, ela começa a agredir a profissão, a minha profissão, né? Ela não consegue admitir que ela estava errada e ela diz que eu fui rude ao ensinar ela, que eu devia ter explicado, mas eu expliquei várias vezes, mas a pessoa continuou insistindo, dizendo que estava certa. Aí quando ela compreende que ela estava errada, ao invés dela ser humilde e dizer eu estou errada, ou então simplesmente sumir, não falar mais nada, ela continua sustentando o erro dela, dizendo que eu estou errado, que eu fui rude, ensinando. Aí ela diz assim, quis dizer em comentário anterior que não precisa dizer que eu escrevi besteira, não precisava me rebaixar e sim explicar. E eu não disse em momento algum que a religião e escolas adventistas tem a ver com escolástica, e sim que a religião é uma ciência, então que a religião e a ciência estão ligados, já que algumas pessoas disseram que em uma não tem nada a ver com a outra. Como o cientista, você deveria melhorar a sua interpretação de texto, mas pela sua carinha de risada irônica já vi que nem vale a pena perder meu tempo conversando com você, porque psicanalista você deveria saber que há um número enorme de pessoas com transtornos hoje em dia, sendo uma verdadeira pandemia oculta. Beleza. Sobre isso que ela falou no final, realmente a OMS diz que 99,9% da população do mundo tem algum tipo de transtorno mental. Mas isso não significa que você é uma doença, que você precisa viver segundo essa doença. Você precisa livrar-se dela. Compreendo que existem transtornos que vão seguir para a vida toda, como a psicose, que depois que a pessoa tem um surto psicótico, ela perde a noção da realidade e ela nunca mais consegue ser uma pessoa saudável mentalmente novamente. Mas isso não significa que ela não possa ter qualidade de vida e ser saudável, apesar de uma doença que nunca vai deixá-la. Mas ela pode viver como se isso não fosse importante na vida dela. Inclusive, ela pode viver de uma forma que isso nem seja compreendido no meio da sociedade. Ela pode passar despercebida totalmente se ela seguir o seu tratamento respeitando todos os processos. E acho que não vale a pena continuar sustentando as perguntas dela, porque ela diz que eu sou irônico, mas ela falou muita bobagem, né? Ela insistia no erro e acaba que a gente precisa ser irônico com ela para poder falar alguma coisa, porque já
já deu, já deu tempo dela raciocinar, né? Entender que ela está errada. E ela continua insistindo no erro ainda. E ela continua. E não precisava ter nenhum transtorno para que haja respeito, para não ser grosso, ofensivo e rebaixá-lo apenas porque não ter o mesmo conhecimento que você em um determinado assunto. Há pessoas sensíveis que não têm um transtorno também. Espero que se torne uma pessoa melhor. Eu acredito que você é capaz. Encerro aqui. Se cuide. Sua desnecessária risadinha irônica já me mostrou que tipo de pessoa você é. Zero vocação para psi. O mundo não precisa disso. Que Deus te abençoe. Beleza, Deus realmente me abençoa. Explicar uma coisa aqui. Infelizmente, a gente tenta ser legal, responde de forma ok para a pessoa, mas ela insiste em dizer que você está errado várias vezes. Aí a sua resposta, aí a gente entra na parte da psicologia, né, do comportamento. A pessoa interpreta como errado a resposta de uma ação que ela teve, como na verdade o erro foi lá atrás, na ação dela, de tentar ridicularizar o que eu disse. Novamente, ela tenta transferir a responsabilidade dela do erro que ela cometeu, do comentário sem noção, do comentário sem estudo que ela fez, né, contrapondo a minha hipótese, né, que é uma sustentação de hipótese científica. Ela errou, insistiu várias vezes no erro, na ação do erro, várias vezes. Aí quando tem a reação, a resposta à ação dela, que é a ironia, é errada. Para ela a resposta é errada, mas a gente precisa entender sempre o começo, a gênese do comportamento. Ela errou. Novamente, ela insiste em transferir a responsabilidade dela, terceirizar a responsabilidade dela, sendo que a ação inicial foi dela. Ela que levantou uma hipótese errada sobre a sustentação que eu estava fazendo, da argumentação que eu estava fazendo. Então, novamente, mais uma vez, o erro é seu, o conteúdo é seu, a responsabilidade é sua, ok? Isso não significa que eu seja um mau psi, né? Não era de psi. Pelo contrário, eu estudei psicologia também e sei o que é psicologia, né? Eu também estudei psicanálise. E é justamente por saber essa noção de ação e reação, de comportamento e resposta, né, do comportamento, o estímulo e resposta, que eu respondo para ela como uma pessoa que entende de psicologia falaria para ela, né? Que é justamente falar sobre a ação dela, o estímulo que ela fez. O estímulo dela foi contra-argumentar um argumento que eu dei, e ela insistiu no erro. Aí quando teve a resposta do estímulo dela, ela não gostou. Mas aí, amiga, o problema é seu, velho. O conteúdo é seu. É justamente só a resposta daquilo que você perguntou. Não adianta ficar triste, tentar se esconder atrás de alguma máscara, alguma dor que você sentiu, porque isso é responsabilidade sua, não é minha. Entendeu agora?
E aí eu acredito que termina aqui, porque ela continua sustentando que eu sou um falso psique, que, que os meus pacientes não são privilegiados, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou, como é que se diz, sensível, né? Mas isso é bobagem, bobagem. Uma coisa é a pessoa se fazer de coitada e transferir a sua responsabilidade. E outra coisa é justamente você saber o que você está falando. Se ela realmente estivesse certa em relação ao que eu estava dizendo, eu diria para ela: realmente aprendi com você, aceito o seu conhecimento, a sua resposta. Mas como ela errou e continua insistindo com o erro dela, e ainda continua insistindo, dizendo que eu sou um péssimo profissional, né? Infelizmente o erro é dela. E eu provo mais uma vez, com a própria psicologia que é dela, né? Que ela diz que ela estuda psicologia, o estímulo que ela ofereceu, ela sustentou o estímulo dela e infelizmente ela teve a resposta em cima do estímulo que ela ofereceu, né? Ela sustentou o erro dela várias vezes e infelizmente no final eu tive que dar a resposta que ela precisava. Se ela não gostou, se ela se sentiu machucada, ferida, aí a responsabilidade é dela. Novamente, como eu disse, Lacan disse: a responsabilidade sua é só de falar, não é responsabilidade sua o que a pessoa entendeu e o que ela escutou, ok? É conteúdo dela, você se responsabiliza pelos seus conteúdos e eu me responsabilizo pelos meus, ok? A nossa live termina aqui e até a próxima, se Deus quiser.